Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Amém? Todos acharam? Vamos ler juntos, mesmo assentados. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Senhor Deus, em todos os momentos temos visto a Tua boa mão, nos guardando, nos protegendo, mas nas fraquezas é que verdadeiramente vemos o Teu agir, o Teu sustento, de um Deus poderoso e que se manifesta nas nossas vidas de forma maravilhosa. Quando estamos fracos, é em Ti que estamos fortes, porque o Senhor nos torna fortes. E essa graça, Senhor Deus, é ela que tem nos fortalecido. Diante de dias maus, o Senhor tem nos direcionado, nos fortalecido, tem nos humilhado, para que nos tornemos melhores seres humanos, como o Senhor requer de cada um dos Teus servos. Fala conosco através da Sua palavra nesta manhã, porque precisamos, Senhor Deus, ser nutridos, edificados por ela. Ela é a razão de estarmos aqui, razão do nosso viver. Nós Te louvamos e Te agradecemos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos queridos, eu queria pensar com você nesta manhã sobre esse versículo da palavra de Deus. Queria pensar com você: a minha graça te basta. O submisso, ele goza do contentamento dessa graça. O servo goza do contentamento da graça. A vontade de Deus, ela é o principal fator da resposta de nossas orações. Deus, Ele ouve as nossas petições, mas Ele só as satisfaz se estiverem de acordo com a Sua vontade, revelada nas Escrituras. Deus, Ele busca promover o bem espiritual, o bem-estar espiritual, que no caso aqui de Paulo era a humildade, causada pelo mensageiro de Satanás. A graça é a provisão de Deus para cada uma das nossas necessidades. O nosso Deus é o Deus de toda graça, como diz primeiro livro de Pedro 5,10. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, ele reitera: ele tem dito. Versículo 9, parte A. Ele tem dito. Para enfatizar aqui que a resposta do Senhor, ela tem valor permanente. Embora a resposta do Senhor muitas vezes sejam negativas ao que nós esperamos e almejamos, não obstante, Paulo
ele dá, ou seja, Paulo tem a certeza de que Jesus o supre em todas as suas necessidades. Negativa muitas vezes a resposta de Deus, porque nós não sabemos pedir como convém. Como convém aos santos. No grego, essa palavra é suficiente. Ela dá a entender toda a autoridade, absoluta autoridade do Senhor soberano, sobre a providência daqueles que Ele é rei, daqueles que estão submissos, subordinados a Ele. As provisões que Ele supre, elas são suficientes para o seu povo. Paulo, então, aqui, ele testifica desta verdade, dizendo à igreja de Filipos: e o meu Deus há de suprir cada uma de suas necessidades, segundo suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Jesus diz: minha graça é suficiente para você. A graça que Jesus supre, ela engloba beneficência, benefício que tem a finalidade assistencial, filantrópica, de bondade para com Paulo. Essa graça de Deus, ela procede do doador para o destinatário, procede de quem é gracioso, a origem, para o destinatário que não merece essa graça, mas o recebeu por misericórdia. E assim descreve o caráter desse que originou essa graça de Jesus, que é cheio de graça de verdade, como está em João 1,14, parte B. A base das dádivas da redenção, desse chamado apostólico de Paulo e do poder espiritual que Paulo recebeu. Ele obteve o dom da graça, que consistia de equilíbrio e sustentação para lidar com as dificuldades da sua vida. Muitas são as dificuldades, muitas são as lutas. Paulo, ele obteve através do dom da graça esse equilíbrio, essa sustentação para lidar com as dificuldades. O apóstolo Paulo, ele pôde suportar a dor de sua aflição por causa do alívio que o Senhor lhe concedia. Jesus aqui não removeu espinho na carne de Paulo, que até hoje não se sabe que espinho era esse. Mas o certo é que Paulo sofria. Alguma coisa fazia com que Paulo sofresse muito. E Paulo pede ao Senhor para retirar o espinho da sua carne, aquele sofrimento. Mas o Senhor lhe responde: a minha graça te basta. E é essa graça que tem fez Paulo caminhar e fazer com que ele escrevesse suas cartas e nos edificasse. É essa graça que nos faz levantar todas as manhãs e caminhar, mesmo diante de todas as dificuldades. Paulo com espinho na carne, mas o Senhor concedeu-lhe alívio por meio de sua graça, todo suficiente, para Paulo continuar pregando a palavra de Deus. A graça de Jesus, ela é revelada em seu poder. Não Paulo, e sim Jesus recebe o louvor e a adoração.
Não é Paulo que recebe o louvor e a adoração, porque o poder emana de Jesus. O poder divino se mostra brilhantemente quando a fraqueza humana está evidente aos olhos. Nós olhamos para as dificuldades e vemos não tem mais jeito, está difícil caminhar. Mas o poder divino, ele se mostra brilhantemente na fraqueza humana. Renova o vigor. É essa graça que revela o poder para que, mesmo nas fraquezas, nós nos mantenhamos fortes. Porque a graça, ela é suficiência de Deus na vida do ser humano. A graça de Jesus é revelada em seu poder. Calvino, ele comenta: a força de Deus é aperfeiçoada somente onde brilha de modo tão claro que ganha o louvor que lhe é devido. A evidência do poder de Cristo na fraqueza de Paulo demonstra que o verdadeiro apóstolo não era um falso apóstolo, que se gloriava de sua destreza, de sua sapiência. E sim Paulo que se gloriava no Senhor, porque ele sabia de quem vinha o poder na fraqueza dele. A intimidade de Paulo com o Senhor, sabia onde originava a graça que o sustentava na fraqueza. A experiência com esse Senhor fazia com que Paulo tivesse a convicção de que era o poder de Deus, por meio de Cristo, que o mantinha de pé. Paulo responde a palavra de Jesus e a aceita, como está no versículo B, na parte B do versículo 9. Mas agora o próprio Senhor usa a palavra, e Paulo a repete alegremente. Com essa resposta, Paulo revela aqui seu ser interior, pois aquela sentença única dita por Jesus já faz com que o apóstolo fique feliz com sua sorte. Quando o Senhor responde para Paulo: a minha graça te basta. Queixas e rogos contínuos são reações comuns em uma resposta negativa como esta que Paulo recebe. Quantas vezes fiquei triste com a resposta de Deus? Resposta negativa como essa. Paulo pede algo que incomodava. E o Senhor responde negativamente para Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Eu não vou tirar o seu espinho, Paulo, você vai permanecer com ele. Esse câncer, essa cegueira, essa enfermidade, Paulo, eu não vou tirar não, eu vou deixar em você, Paulo. Senhor, mas eu estou morrendo, Senhor, isso... Não, Paulo, eu não vou tirar. Paulo não mostra queixa, Paulo não mostra murmuração em suas palavras. Ao contrário, Paulo demonstra fidelidade, felicidade, porque ele está bem certo de que a graça divina será mais do que suficiente para ele poder se haver com o seu mal. Ele suporta alegremente sua fragilidade humana, sabendo
que Cristo age dentro dele, como está em Gálatas 2:20, que você sabe muito bem o versículo. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Mas por que Paulo se gloria nas suas fraquezas? Quanto mais fraco, tanto mais forte a operação do poder de Cristo por meio dele. Jesus quer usá-lo como mensageiro que não vem em suas próprias forças, mas que reconhece sua dependência completa do Senhor. Paulo reconhece que tudo provém do Senhor. E a operação do poder de Jesus na vida dele é que o faz ser usado como instrumento de Deus para se manter fiel na pregação do Evangelho, se manter humilde, submisso a Deus, dependente de Deus, sabendo que ele não realizaria nada por suas forças. Mas tudo que ele realiza e continuará realizando emana do poder de um Senhor supremo, que é o Rei da sua vida, é o Senhor da sua vida, é o Salvador da sua vida. Paulo literalmente diz, como está na parte C desse versículo que lemos, que o poder de Cristo possa armar uma tenda sobre mim. Tamanha convicção de Paulo, na resposta negativa que ele recebe, ele é confortado e consolado. A figura aqui é de Deus descendo do céu e habitando o tabernáculo entre o povo de Israel, como está lá em Êxodo 40:34. É a figura de Jesus, que desceu do céu e habitou como numa tenda entre seu povo, como está em João 1:14. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vemos aqui, irmãos, um retrato da submissão total de Paulo a Cristo. Em nenhum momento Paulo se rebela contra a resposta negativa. Em nenhum momento Paulo murmura. Em nenhum momento Paulo se queixa. Porque Paulo tem um relacionamento íntimo com Deus. Ele sabe de quem emana a graça e o poder que o contenta, o consola, o conforta, mesmo diante dessa dificuldade do espinho na carne. Retrato da submissão total a Cristo. Todas as adversidades que lhe tinham vindo, ele reconhecia alegremente como áreas as quais o poder de Cristo se torna mais eficaz. Eu quero, irmão, nesta manhã, que eu e você entendamos, mesmo diante de todas as dificuldades, aquele que é submisso a esse Cristo, Senhor e Salvador, ele goza do contentamento dessa graça. E a resposta de Cristo a mim e a você nesta manhã é: a minha graça te basta. Porque o poder desse Cristo se renova nas nossas fraquezas. Porque Ele vive em nós, através de nós, Ele vive dentro de nós. É esse poder que supre as nossas necessidades, segundo as gloriosas riquezas desse Jesus Cristo,
que é suficiência em nossas vidas. Queixas e rogos diante das respostas de Cristo serão somente rebeldias, somente ingratidão em relação à sua suficiência por meio do seu poder. Que Deus abençoe a sua vida, a minha vida. A minha graça te basta. Essa é a resposta de Jesus Cristo aos que são submissos a Ele. Em todo tempo, a sua graça nos basta.